Abriu aí, Jeremias, capítulo 18. Deus é maravilhoso. É engraçado porque está dando um pouquinho de microfonia, Léo. Se você puder tirar ali um pouquinho, ou volume, eu ganho, não sei. Que antes de eu descer, eu estava ajustando algumas coisas que o Senhor veio falando, e essa semana, na quarta-feira, nós tivemos uma palavra muito precisa a respeito de ambientes invisíveis, esse novo ambiente que nós caminhamos, né? De uma realidade que é invisível, um fundamento que nós temos que é Cristo em nós, e tudo aquilo que nós vamos construir a partir desse fundamento, tudo aquilo que nós vamos edificar. E quando nós chegamos sábado lá em Taubaté, na nossa reunião lá, Café de Pastores, o apóstolo Cristiano falou muito a respeito disso também, dessa realidade interior, que o reino dos céus é interno, né? O reino de Deus ele é interior. Então o Senhor ele vem confirmando as palavras, né? E para hoje também não é diferente. E quando eu estava me preparando para hoje, para tudo isso, uma das palavras que o Senhor havia me passado agora no finalzinho da tarde foi exatamente a que o Marcos ministrou aqui na hora da oferta. Então, para vocês entenderem como Deus constrói as coisas, tinha algo que ele precisava liberar e um a mais, um upgrade. E esse upgrade veio através da palavra da oferta, para confirmar justamente isso que o Senhor vem informando. Então, de tudo aquilo que ele me mostrou para hoje, né, e até inclusive algumas opções de continuidade daquilo que a gente vinha falando, uma delas era a respeito disso. E eu pensei, falei, mas isso fala mais de contribuições, fala mais a respeito de generosidade. A palavra de hoje não vai muito para isso. E acabou que ele, na hora da ministrou a palavra que o Senhor havia me mostrado. E isso é uma testificação. E isso nos mostra o quanto o Senhor, ele é completo, amém? A obra do Senhor, ela é completa. Então, dentro daquilo que o Marcos falou, quando Deus começa a fazer algo em nós, ele quer a totalidade dele em nós, né? Ele quer essa exatidão dele em nós. Então, nós não podemos ser bons em algumas coisas e ruins em outras. Ou nós não podemos ser excelentes em algumas coisas e mediano em outras. Não, em Cristo nós temos que ser excelente em todas as coisas que nós fazemos. E Ele é maravilhoso, amém? E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês, bem rapidamente, a respeito do que o Senhor quer fazer. E quando Ele quer fazer, Ele faz. E nós, seres humanos, nós que somos aqueles escolhidos por Ele para esse tempo ser a habitação do Espírito dEle, temos que somente obedecer, porque Ele é o Senhor de todas as coisas. Ainda que no Espírito existe essa guerra, né, do bem e o mal ele já foi vencido há muito tempo. Agora o que nós temos que fazer nesses dias é levar um entendimento a todas as pessoas que esse mal ele não impera mais se nós não quisermos. E eu já falei isso nesta casa uma vez, que o diabo ele só tem poder de tocar aquilo que nós entregamos a ele para ele tocar. O diabo ele só vai ter influência para governar a área das nossas vidas que nós entregarmos para ele governar. Caso contrário, ele não tem influência e poder nenhum sobre nós que estamos em Cristo Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. E Ele é um Deus maravilhoso, e Ele pode fazer todas as coisas. Agora, nós temos a tendência de achar, ou até mesmo de orar ao Senhor, dizendo, Senhor, mas eu quero que o Senhor faça isso, eu quero que o Senhor faça aquilo, e o Senhor já sabe o que Ele tem que fazer. E a única coisa que nós temos que fazer é o que nós começamos a fazer há 2 semanas atrás, é nos tornarmos o quê? Um povo que ora e que intercede. E na nossa intercessão nós gritamos, Senhor, nós estamos aqui intercedendo e tendo a certeza que o Senhor vai fazer, que o Senhor vai transformar a vida de fulano, que o Senhor vai transformar a vida de cicrano, amém? Mas Ele não quer que a gente olhe e fale assim, poxa, eu oro e o Senhor não faz nada, eu faço e não vejo mudança, ai, eu estou cansado disso, eu estou cansada dessa situação, ai Senhor, ai isso, Ele não quer mais isso de nós. O que Ele quer de nós é uma fé e uma certeza que Ele está no controle de todas as coisas. E que Ele criou todas as coisas, que Ele pode todas as coisas. Você consegue entender isso, irmão? Que tudo isso que está se passando hoje na terra é porque Ele permitiu. E aí às vezes você fala, mas por que Deus permite isso? Ele permite isso para ajustar algumas coisas, para trazer luz a algumas coisas,
para trazer esclarecimento a algumas coisas. Inclusive, nesses dias, ele está mostrando que o governo nunca esteve em instituições financeiras, em empresas, em nada disso, sempre esteve com ele. Ele é o Senhor da vida. Amém? Oi, irmão. Ele é o Senhor da vida. Amém? Fala para quem está com você aí, você não vai morrer se ele não quiser que você morra, não adianta. Não adianta, você já conheceu gente que já pulou de viaduto, que já entrou na frente do carro, se estrupiou todo e não morreu? Porque é Deus que permite. E tem gente que caminha, tropeça numa pedra e morre. Eu esqueci o nome do repórter que estava no avião da Chapecoense. Vocês lembram do nome dele? É alguma coisa Hensel, né? Alguma coisa assim. Irmão, aquele cara caiu junto do avião. Ele foi um dos que saiu praticamente ileso daquele avião. Um acidente terrível que matou quase que um time inteiro de futebol. Esse cara, ele saiu desse acidente praticamente ileso, com poucas lesões, ou quase que lesão nenhuma grave, comparada à grandeza do acidente, e depois, passado algum tempo, esse cara morreu infartado jogando futebol. Rafael Hensel, né? Isso aí. Você acredita nisso? Agora, como é que você explica que um cara sobreviveu a um acidente aeronáutico, Ailton? De uma proporção daquela, e 1 ano, 2 anos depois, morreu infartado jogando futebol. Aí você vai falar o quê? Que Deus não é justo? Não, não é que Deus não é justo, é que o tempo dele acabou. Como ele vai morrer, não cabe a nós saber, mas o tempo dele em vida nessa terra acabou. Não foi de acidente aeronáutico, porque não era para ser. Mas depois, jogando bola com os amigos, em casa, infartou. Então, quem controla as nossas vidas, quem controla o nosso andar, o nosso caminhar, é o Senhor, o nosso Deus, amém? A gente pode chorar, a gente pode resmungar, a gente pode murmurar, criticar e ficar por quê? Nós nunca vamos conseguir encontrar uma resposta, porque Ele é a resposta para todas as coisas. Nós só vamos conseguir ficar tranquilos nele, quando nós formos totalmente dedicados a Ele, totalmente entregues a Ele. E Jeremias, no capítulo 18, e essa passagem é uma passagem muito conhecida, lá no versículo 1 em diante, diz assim: o vaso nas boas mãos do oleiro. Eu estou lendo a Almeida Corrigida Fiel, amém? A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, Jeremias, e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Versículo 4 novamente. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pai, eu te louvo por esta noite, Senhor. E creio que grandes coisas o Senhor tem para fazer em nós e através de nós nesta noite. Eu sou muito grato por tudo que o Senhor tem produzido nesse lugar. Que esta palavra ela entre em nós como verdade e vida, como palavra revelada para esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém? Não poderei eu fazer de vós o que fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Agora, eu quero começar esta introdução te fazendo uma pergunta. Alguém aqui já esteve em um ateliê que fabrica vaso, ou em alguma olaria? Alguém aqui já presenciou a fabricação disso? Já? Adriana, já? Mais alguém? Eu nunca vi. Agora eu pergunto,
enquanto aquele vaso, enquanto aquela matéria-prima está ali, naquela mesa, naquele equipamento, aquela massa, aquele barro úmido, molhado, ele está ali. Ele pode dizer para quem vai manipular ele o que fazer? Aquele barro consegue olhar para o olheiro, para aquele profissional, ou para aquele responsável em que vai formar ele, e olhar para ele e falar assim, olha, eu quero que você me faça mais fininho. Eu não quero ser um vaso gordinho, eu quero ser um vaso fininho. Olha, eu quero ser um vaso assim, um vaso assado. Olha, eu quero ser um vaso... Não, eu quero ser porcelana. Alguém já viu? Não. Por quê? Porque ele é uma matéria-prima que foi entregue ao oleiro para que dele, da ideia dele, dos planos dele, do projeto dele, fosse criado algo ali. E aí o Senhor fala para Jeremias, levanta, levanta. E Jeremias, irmãos, no Velho Testamento era um dos profetas, que foi mais um dos profetas levantado em meio ao cativeiro, e ele era conhecido como profeta chorão. Por que profeta chorão? Porque ele chorava realmente pelo Senhor, para o Senhor, clamando pelo povo, porque ele se incluía nas dores do povo. E Jeremias foi levantado num tempo para trazer profecias pesadas ao povo, porque o povo vivia em um tempo enorme de desobediência. E eu acredito que numa dessas conversas, numa dessas orações de Jeremias, numa dessas lamentações dele, o Senhor chama ele, porque o Senhor vai entregar mais uma profecia para ele fazer, para ele usar, para ele entregar. Só que o Senhor muda a dinâmica. O Senhor não fala, vai lá e fala assim, diz o Senhor. O Senhor olha para ele e fala assim, levanta-te, Jeremias. E desce, vai até a casa do oleiro, e lá você vai ouvir a minha voz. Levanta, e lá você vai ouvir o que eu tenho para te falar. E é interessante porque o começo desse texto diz que Jeremias obedece. Levanta, chega naquela olaria, e eu acredito que ele deve parar em algum lugar, e ele começa a observar o oleiro trabalhando na formação daquele vaso. Mas a palavra não diz que alguém começou a falar com ele, ele só observa o que está acontecendo. Vocês estão comigo? Sim ou não? E de repente aquele vaso, de repente aquela criação, de repente aquilo que estava sendo formado se quebra. Aquilo que estava sendo projetado, ele quebra no meio. E quando aquela formação, ela dá errado e ela se desfaz, a palavra dá continuidade dizendo que aquele oleiro não se desfaz do barro, não se desfaz da matéria. Com a mesma matéria-prima, ele constrói outro vaso ainda melhor. Você está começando a entender o que eu quero te dizer nessa noite? Deus, ele é tão tudo nas nossas vidas, que ele fala, será, Jeremias, será, povo meu, que eu não posso fazer como com vocês o que fez este oleiro com esse vaso de barro? Será, povo meu, vocês duvidam que eu posso pegar essa natureza destruída de vocês, essa natureza pecaminosa de vocês, pegar essa vida de vocês que está destruída, essa natureza horrível, pecadora, caída, e transformar ela em uma outra natureza, em uma natureza que excede todo entendimento, em uma natureza que carrega agora a vida e não mais a morte? Será, povo meu, que vocês ainda duvidam que eu tenho esse poder? Quem são vocês para duvidar do que eu faço? Quem são vocês para duvidar do meu poder? Porque eu tenho algo a cumprir, eu tenho um propósito a cumprir, e o meu propósito a cumprir é fazer com que toda criatura volte a ser o meu filho e não mais escravo. Eu sou o oleiro, vocês são os barros, e ainda que você dê errado em algum momento, eu não desistirei de você, diz o Senhor. Estão começando a entender, né, vaso? Por que você acha que lá onde você ia te chamava de vaso? Porque você é um vaso, uma matéria-prima que o Senhor, ele dá um início no Éden com Adão. E essa primeira formação dá errado com a queda. Por quê? Porque Adão resolve ir para uma árvore que traz a ele conhecimento do que é bom e do que é ruim. Traz a ele o interesse de ser igual a Deus, e aí o homem cai, e junto com o homem vem o pecado, e o pecado entra no mundo.
Vamos fazer a analogia comigo nessa noite. Essa representação já estava apontando o que viria a ser Cristo em nós, amém? O primeiro barro, o primeiro vaso, Adão. O segundo, vindo da mesma pessoa, faz-se um novo através do Senhor. Agora imagina se eu carrego uma natureza pecadora, o Senhor fala, não, vou exterminar de novo primeiro. Todo mundo, Gisele, agora pega você, o Ailton, suas filhas, e entra numa arca, que a partir de vocês vou fazer uma nova humanidade, porque o povo está pecador de novo. Não, agora em Cristo é diferente. Pecou, agora em Cristo eu faço você de novo. Errou, eu faço você de novo. Eu faço de você o que eu quiser, se você estiver nas minhas mãos, filho meu. Jeremias, eu tenho o controle nas mãos. Ainda que eu esteja formando você, em algum momento você desistiu, em algum momento você rompeu, em algum momento você quebrou, em algum momento entrou água demais, ou em algum momento secou demais, não deu certo. Eu tenho poder para fazer tudo de novo. Tudo novo, de novo. Fala para o teu irmão, tudo novo, de novo, para a sua vida. Vamos animar isso aqui? Vamos animar isso aqui? Então olha para o teu irmão, faz assim para ele e fala assim, irmão, eu declaro tudo novo, de novo, na sua vida. Amém, irmão? Adão peca, Cristo vence o pecado na cruz. E hoje nós temos a oportunidade de nos lançarmos na mão do oleiro. Hoje nós temos a oportunidade de experimentarmos o novo de Deus. E o Senhor está falando com essa casa há alguns dias a respeito do novo de Deus. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó casa de Israel, eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar, para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. O que o Senhor está falando? Se qualquer um de nós, hoje, tivermos uma intenção maligna, e ele está falando de nações aqui, que quiserem intentar o mal, mas se em algum momento elas se arrependerem, eu posso fazer delas um vaso novo. Amém? Amém? Nós ouvimos ontem em Taubaté, e eu já ouvi várias vezes essa frase, quem inaugurou o paraíso foi quem, irmão? Foi um ladrão. Fala para o teu irmão, pega aí, chupa essa manga aí. Quem inaugura o paraíso com Jesus Cristo, com o Cristo ressuscitado, é um ladrão. Não é um apóstolo, não é um diácono, não é um pastor, não é um sumo sacerdote, é simplesmente um ladrão que olha para ele naquela cruz e reconhece que a salvação estava naquele homem. Olha para o teu irmão e fala para ele, hoje é noite de Santa Ceia, e a remissão dos teus pecados. Fala para ele, a remissão dos teus pecados estavam sendo feitas, pago, tudo pago ali naquela cruz. É por isso que tem essa bandejinha aqui, irmão. Essa bandejinha aqui nada mais é do que uma representação. O pão representa o corpo, o cálice, o suco de uva representa o sangue de Cristo. Trazei e fazei isso em memória de mim. Memória do quê? Porque agora no meu sangue, aquele que quiser se tornar uma nova criatura, pode. Em mim ele pode. Se ele estiver destruído, se ele estiver caído, se ele estiver em pecado, se ele estiver sujo, se ele não se sentir digno, eu digo para vocês, igreja, estendam as mãos para esses que não se sentem dignos, porque eu vim para eles, para tornar eles dignos. Amém? Esse corpo e esse sangue que foi rasgado naquela cruz, trouxe para nós o novo de Deus. E se o velho se desfez, naquele momento que o velho se desfaz, um novo começa a ser recriado, uma nova vida, uma novidade de vida, um novo ainda melhor, amém? Amém. Fala para o seu irmão, se Adão era melhor, Cristo é
hiper acima. Porque se você for ler o livro de Hebreus, lá vai falar que Jesus, o Cristo, Ele está acima, Ele é superior aos anjos, Ele é superior a Moisés, Ele é superior à lei, Ele é superior a demônios, Ele é superior a tudo, irmão. Amém? E quem aqui, que está aqui comigo nessa noite, que porta este Espírito, que porta essa natureza, levanta a mão. Então, se nós estamos nele, nós fomos, em algum momento das nossas vidas, esse vaso ruim. Esse vaso que não deu certo. Quantas vezes na minha vida eu não dei certo? Quantas vezes, irmãos, na minha vida eu fiz coisas erradas? E o Senhor poderia simplesmente olhar para mim e falar: eu desisto de você, Carol. Para mim já deu. Olha o que o Senhor vai nos entregar nessa noite. Quantos aqui já fizeram muita coisa errada? Levanta a mão. Amém? Glória a Deus. Agora, quantas pessoas estão aqui que já fizeram muita coisa errada estando dentro da igreja? Deus podia olhar para nós e falar assim: cara, você é um cafajeste. Você está errado, eu não quero mais você. Não, Ele sempre foi misericordioso e sempre nos deu a oportunidade de nos tornarmos um vaso novo. De nos tornarmos uma mulher, um homem, numa natureza nova. Vocês estão me entendendo? Agora, nós, como seres humanos, olhamos para alguém que erra na igreja e queremos acusar a pessoa. Nós, como seres humanos, olhamos para dentro da igreja ou até fora da igreja e queremos julgar as pessoas pelo o que elas fizeram. Oh, meu Deus! Pelo que elas fizeram. Queremos ter o julgo em nós e nós não temos que julgar ninguém, porque o Senhor é um Deus de paz, mas também é um Deus de justiça e de juízo. O nosso papel dentro da igreja é amar a todos, ensinar a todos, conduzir a todos e dizer para qualquer um que ainda que ele se sinta incapaz, que ainda que ele se sinta quebrado, que ainda que ele se sinta em pecado, que ainda que ele se sinta um lixo, Deus ainda o ama e pode fazer dele uma nova criação. Amém, irmão? Olha para quem está com você e fala: não desista de você mesmo. Agora olha para ele e fala: agora é para você, hein? Não desista dos outros. Fala para o seu irmão: não desista. Vamos lá para a carta de Paulo aos Romanos. Ai, meu Deus, aleluia, Pai. Amém, irmãos? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Você que é crente aí, raiz, canta: quebra minha vida e me faças de novo. Eu quero ser. Levanta a tua mão e diga: eu quero ser um vaso. Aleluia. Eu não sei você, irmão, mas a cada dia que passa, eu quero estar mais novo, mais intenso, mais apaixonado por Cristo. A cada dia eu quero me entregar ao Senhor, dizendo para Ele: quebra a minha vida, Senhor. Tira de mim tudo aquilo que é humano, tira toda rachadura, tira toda deficiência, tira todo impedimento, para que eu possa ser um vaso novo, pronto para receber o novo do Senhor na minha vida. Amém ou não? O Senhor é soberano, diga comigo: o Senhor é soberano, e é Ele que decide o que Ele faz com o vaso. Romanos capítulo 9, versículo 19, diz assim: dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizestes assim? Olha o que Paulo está falando nessa carta, irmãos. Vamos ler de novo? Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda?
Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou? 2 pontos. Por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Olha essa pequena passagem, o que ela diz. Quem somos nós? Quem é você, homem, para replicar aquele que te criou? Pode a criação chegar para o Criador e dizer para ele, por que me criastes assim? Pode o barro chegar para o oleiro e falar para ele, por que você me fez assim? Eu não gostei do jeito que eu sou. Quem está me entendendo, diga amém. Quantos de nós passamos a vida inteira preocupados com quem nós somos por fora? Por que a empresa de cosmética ela é milionária? Por que a empresa de fazer lipoescultura nas pessoas plásticas, elas são milionárias? Porque o ser humano nunca está feliz com quem ele é. Sempre que o ser humano olhar no espelho, ele vai querer ter o cabelo de alguém, o corpo de alguém. Vocês estão me entendendo? Tem alguém aqui, irmão, que chega todo dia de manhã no espelho, olha no espelho e fala, uau. Uhum. Chega, olha para o espelho e fala, eu sou perfeitinho. Uau! Sempre a gente vai querer melhorar algo no nosso exterior. Sempre a gente vai olhar no espelho e vai falar assim, mas eu não queria esse cabelo. Eu não queria essa sobrancelha. Eu não queria. E o Senhor olhando e falando assim, eu pouco me importo com quem você é por fora, criatura. Alguém aqui compra um vaso para deixar ele vazio em casa? Você compra um vaso para quê, irmão? Para pôr o quê, irmão? Um ornamento. Para pôr algo de valor ali dentro, uma planta, uma flor, algo que vai deixar o ambiente mais bonito, com formosura. Você jamais compra um vaso, eu achei esse vaso lindo, vou comprar para deixar no canto da minha casa. Embaixo da cama. Não, você quer preparar um vaso bonito para colocar algo bonito dentro dele. Algo que tenha importância. E todas as vezes que você acorda, você vai lá, se tem uma planta, você vai lá e coloca a terra correta, você coloca o adubo correto, você coloca a medida de água correta, porque senão ela morre demais. Porque você pouco se importa agora com o vaso. Você está preocupado com o que tem dentro do vaso, sim ou não? E se vier a mulher da dengue falar para você, você tem que fazer um furo nesse vaso, porque não pode acumular água, o que você faz com o vaso? Porque você está interessado no que está dentro do vaso e não fora. Deus está interessado no que está dentro de você, não no que está fora de você. Deus sempre vai cuidar do que está dentro de você e não do que está fora. Amém? Se você nasceu com o seu pé assim, irmão, dá glória a Deus. Se você nasceu com o seu pé assim, dá glória a Deus. Se você nasceu que nem eu, com a perna assim, dá glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Se você nasceu com a perna assim, de cowboy, dá glória a Deus. Porque o que vai trazer a formosura ao teu rosto é quem você é por dentro. O que vai fazer você de um homem perfeito nessa nação é o que você carrega por dentro. O que vai fazer você de uma mulher íntegra é o que você carrega por dentro. O que vai fazer diferença na tua casa, mulher, o que vai fazer diferença na tua casa, homem, é o que Deus está fazendo por dentro. Glória a Deus. Quem somos nós para questionar aquele que nos fez? Ai, Senhor, por causa de Adão, agora todo mundo pecou. Agora, por causa de Adão, eu nasci um pecador, o pecado já está sobre mim. Porque a palavra diz que por causa de um, todos nós pecamos. E o Senhor fala, calma, filho, esse vaso vai quebrar, mas eu tenho o poder de fazer um novo. E ele já está preparado antes da criação. Fala para o teu irmão, a resposta já existe. Fala para o teu irmão, fala, a resposta, ela já existe antes da fundação do mundo. O segundo vaso e último, tem o primeiro Adão, que foi Adãozão, e o último Adão, que é Cristo.
Ele já estava pronto antes da fundação do mundo. Fala para o teu irmão, pare de questionar a Deus. E se coloque na olaria do Senhor. Se joga e fala, quebra a minha vida, Senhor. E esses dias de pandemia é exatamente isso. O Senhor parou a terra. Parou a terra. Para que cada um consiga enxergar em si mesmo o que ainda precisa ser melhorado. Vou até melhorar o que eu falei. Para que cada um reconheça em si mesmo aquilo que precisa ser extinto. Aquilo que precisa ser arrancado. Aquilo que precisa ser morto. Aquilo que precisa dar espaço para uma nova criação. Fala para o teu irmão, Deus não quer você melhorado. Deus quer você uma nova criatura. Fala para ele, é uma nova criatura. Segundo a Timóteo, capítulo 2. Segundo a Timóteo, capítulo 2, versículo 19, diz assim: Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são dele, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Glória a Deus. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor. Vou ler de novo o versículo 21. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do e preparado para toda boa obra. Vaso de honra e vaso de desonra. Na sua casa, na casa de qualquer um de nós, tem vaso de honra e vaso de desonra. Alguém sabe me dizer qual é o vaso da desonra? Que vaso que tem na sua casa que você usa para desonra, irmão? Hein? Vai falar para mim que você faz xixi e cocô no pinico. Aonde que você faz as suas necessidades, irmão? No vaso. Gera-se alguma honra ali naquele lugar? Ou seja, numa mesma casa você vai entrar e vai ter vasos de ouro, ornamentos, mas também vão ter os vasos de desonra. Agora, aquele que quer se tornar um vaso de honra, ele tem que se afastar da iniquidade. Ele tem que se afastar da sujeira, ele tem que se afastar daquilo que é sujo, ele tem que se afastar daquilo que é mal, ele tem que se afastar daquilo que não pertence a Jesus Cristo, amém? Glória a Deus. E o Senhor está falando nessa casa todos os dias: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Amém ou não? O Senhor está nos chamando, irmãos, definitivamente para sair do ambiente de pecado. Deixar para trás tudo aquilo que nos corrompe, não mais nos vendermos às paixões deste mundo, e entender de uma vez por todas o sacrifício que foi feito na cruz. Este sangue paga toda a dívida, todo o pecado está pago na cruz. Quem está em Cristo, nova criatura é, irmão. Glória a Deus. Põe a mão na sua cabeça e fala: eu preciso entender isso. Ah, mas eu não sou mais merecedor. Ah, mas eu estava ruim. Ah, eu estava em pecado. Ah, eu errei. Isso e aquilo. Se você vier para Deus, se você entregar o teu coração, se você for para a cruz, se você entender o preço que foi pago lá por você e assumir a tua posição, dizendo: eu preciso passar por esta cruz. Eu preciso acessar a salvação. Vocês estão me entendendo? Agora, como eu já disse aqui, principalmente para a liderança, não é acessar a salvação, é desfrutar da salvação.
Porque você acessa a salvação e após a salvação, você começa a desfrutar de um tempo novo de vida e ressurreição em Cristo. E nós temos que aproveitar esses dias. O Senhor está nos chamando para sermos vasos de honra. Homens e mulheres que Ele olha e fala assim, as pessoas olham e falam assim, cara, eu não dava nada por aquele sujeito. E olha o que ele se transformou hoje. Eu não dava nada pela vida do Léo, e olha o que o Léo se transformou hoje. Eu não dava nada pela vida do Fernando, olha o histórico para trás do Fernando. Irmãos, agora eu vou falar de mim mesmo, eu vou ficar até no lugar mais alto. Se você for em alguns lugares e falar o meu nome, de qual igreja você é? Eu sou lá da igreja do pastor Fernando, vai ter gente que vai falar assim, ó. Porque as pessoas só conseguiram enxergar o meu passado, elas não conseguem ver o meu futuro, elas não conseguem ver o meu presente, elas não conseguem entender que eu errei sim, como muitas pessoas erraram sim, mas chegou um dia que aprove a Deus apresentar o seu Filho a mim, e a partir do momento que Cristo foi revelado a mim, na minha vida não teve mais espaço para o pecado, não teve mais espaço para o adultério, não teve mais espaço para a pornografia, porque eu conhecia Cristo, mas eu já estava na igreja há muito tempo. Estão me entendendo? Então, se você for em algum lugar para perguntar para algumas pessoas, vão falar assim, aquele cara lá que traiu a esposa dele, ele só consegue enxergar o daqui para trás, ele não consegue ver o pós-cruz na minha vida. Mas aí é uma outra história do porquê que ele não consegue enxergar para frente, porque ele também ainda não tem Cristo revelado dentro dele. Agora, para quem tem Cristo ressuscitado, revelado, habitando, quando você conhece a Ele, tudo aquilo que não presta não tem mais valor para você. Amém? Fala para o teu irmão assim, ó, se tem vaso de desonra, pega tudo que não presta da sua vida, joga nesse vaso de desonra, dá descarga nele. Amém, né? Porque esse sangue ele nos purifica. Esse sangue ele nos limpa. Esse sangue nos traz a paz. É este sangue que fez com que uns agora olhassem para os outros com o mesmo amor. Eu não amo mais você porque você é judeu também. Agora eu amo se você é judeu, se você é gentil, se você é grego, se você é samaritano, porque agora em Cristo é no Espírito e não mais na carne. Eu amo você se você é negro, se você é japonês, você é branco, se você tem cabelo ruivo. É exatamente isso que eu falei no começo. Deus não olha mais a aparência, e sim o Espírito. Glória a Deus. Olha para o teu irmão e fala para ele assim, em Cristo, nós somos homens e mulheres melhores. Infinitamente melhores. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificando e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda a obra do Senhor. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instruções, sabendo que produzem contendas. Rejeitem as coisas do mundo, em nome de Jesus. Rejeitem, rejeitem, rejeitem. Agora nós somos um vaso novo nas mãos do oleiro. Só quem acredita nisso, dê um glória a Deus. Mas este vaso, como eu falei aqui, ele é um meio que o Senhor tem hoje de condução do teu espírito. Todo o poder nunca esteve na nossa força, e sim na força do Senhor em nós. Amém? Então, se você um dia pensou em desistir de orar pelo teu marido, mulher que está aqui, não desista, porque não é você que decide a vida dele, é o Deus que você serve que decide. Se você, mãe que está aqui, desistiu de orar pela tua filha, pelo teu filho, porque você olha e não acredita mais, você não tem que olhar e achar e pensar, você tem que só acreditar e ter fé e esperança, porque Deus é o oleiro, Ele pode mudar o vaso, por mais ruim que ele seja. Olha aí o amém. Sabe por que cai o amém? Porque a gente quer achar, a gente quer pensar, a gente quer decretar, se você não aceitar Jesus, eu vou largar do você. Ai, santona. Se você não vier para a igreja, eu largo você, mulher. Vai, bonitão, quem é você?
Se todo o poder está nele. Se o poder de decisão está nele. Tudo que ele quer de você é lágrimas, irmão. Quer ser um intercessor pela tua casa? Chore. Busque. Atraia o Senhor. Fala para ele, eu estou aqui. Ele não tem mais força, mas eu tenho. Não é assim que o atacante faz lá, Elias, quando está jogando lá? Né? Manda para mim que eu resolvo. Quem está disposto a isso nessa noite? Amém. Quer ver? Vou fazer a pergunta inicial. Quem aqui está passando por um BOzão que precisa ser resolvido? Levanta a mão. Problemas para resolver. Agora é a hora, irmão, de chegar para Deus e falar assim, estou orando. Quem aqui tem problema na família, com familiares? Agora é a hora de você falar assim, manda para mim que eu vou orar por ele. Agora é comigo, Senhor, a bola está comigo. É eu e o Senhor agora, por favor, atenda as minhas orações. Mas eu não vou desistir. Diga comigo, nós não vamos desistir. Não fica ninguém para trás, irmão. Fala para o teu irmão, não fica ninguém para trás. O Ailton caiu lá, isso aí é barro velho, joga, não. É a mesma matéria-prima. Se arrumou eu, arruma ele também. Não é assim? Se arrumou ela, arruma ela também. Se arrumou ela, arruma ela também. Esse é o poder do corpo. Fala para o teu irmão, esse é o poder do corpo. Se arrumou o Chicão, irmão, arruma todo mundo. Se arrumou o Diógenes, arruma todo mundo. O Diógenes está meio arrumado. Porque ainda está com a blusinha do time ali. Agora o Chicão já converteu por completo já. Eu falo isso, irmãos, porque vocês precisam conhecer a história desses meninos, cara. Você precisa conhecer a história, você precisa ouvir a esposa desses caras falando da vida deles antes, como é que era. Que doideira que era. Aí aos olhos humanos, você olha um menino desse, você olha um homem daqueles e fala assim, não vai dar em nada, você vai morrer. Se vai trocar tiro com a polícia, vai morrer. Isso não vai dar em nada, mas o Senhor olha e fala assim, quem é você para falar que ele não vai dar em nada? Quem decide a vida dele sou eu. Se ele olhar para mim e falar, Senhor, eu reconheço o teu senhorio na minha vida, eu salvo ele na mesma hora. Amém, irmão? Eu não vou naquela igreja porque eu não gosto do fulano. Eu não oro por fulano porque eu não gosto dele. Quem é você, irmão? Quem sou eu para acusar, para julgar? Nós estamos aqui como agentes reconciliadores e não como agentes esculhambadores. Fala para o seu irmão, agentes de reconciliação e não de esculhambação. Enroscou. E não de esculhambação. As pessoas precisam voltar a acreditar que Deus é amor. As pessoas precisam voltar a acreditar que a igreja ama, que a igreja cuida, que a igreja abraça, que a igreja é um instrumento de justiça. Amém? É amém mesmo. Porque Deus vai nos transformar, irmãos, e está nos transformando de dentro para fora. Abre aí comigo de novo, aqui é na Bíblia, vamos lá. Já nem sei onde é que eu estou aqui, achei. 2 Coríntios mesmo, capítulo 4. Fala comigo assim bem alto. Toda a força está dentro e não fora. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, diz assim. Temos, porém, este tesouro em... Ei, aleluia. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e nunca de nós mesmos. Ei, irmão, nós somos meros condutores da graça. Nós somos meros administradores da graça. Nós somos meros administradores de um projeto que é dele, de uma construção que é dele, de uma obra que é dele. E eu e você não temos o direito de interferir no desenho dele. Eu e você não temos o direito de interferir achando que agora nós somos melhores. Que agora nós somos os... Não, nós temos que continuar sendo a igreja. E o que é ser a igreja? Levar todas as pessoas à maturidade de Cristo. Levar todas as pessoas a Cristo. Como assim levar, pastor? Levar amando, levar mostrando, levar testemunhando, levar fazendo sinais e maravilhas. Porque a palavra do Senhor diz que aqueles que crescem nele, sinais e maravilhas os acompanhariam, irmão. Glória a Deus. Então põe a mão no seu irmão e fala para ele, receba a cura nessa noite.
Irmão, nós precisamos fazer sinais novamente. Nossa, por que a gente não vê mais ninguém levantando de cadeira de roda? Porque está cheio de gente dentro da igreja escondendo pecado. Está cheio de gente dentro da igreja com um vaso de desonra, ao invés de ser um vaso de honra, um vaso cheio de azeite, um vaso cheio de graça, um vaso cheio de cura, de ressurreição, de nova vida. Vocês estão entendendo? Nós precisamos romper do nosso meio essa igreja que fofoca, essa igreja que acusa, essa igreja que faz coisa errada, e nos colocarmos em Cristo e construirmos com Ele uma igreja sadia, uma igreja viva, uma igreja que ama o pecador e odeia o pecado. Glória a Deus. Glória a Deus. É que nem eu falo para vocês dos meninos ali. Pastor, pega água para mim. Entra lá e pega. Não, eu não me sinto digno, eu me sinto sujo de entrar aí. A sorte dele é que eu não tenho uma mangueira ali na hora, que eu falei, então tá bom, vou dar um banho, não sei se você entra. Mas isso é um espírito que está neles, que diz, vocês não são dignos de estar aí dentro. Porque a religião criou essa barreira. Quem é esse cara que está aí no altar, de camiseta, calça jeans e tênis? Cadê o terno desse cara? Cadê a gravata desse cara? O que o terno e a gravata vai fazer de mim um homem melhor, irmão? O que me faz um homem melhor é o Espírito que entrou em mim e mudou a minha vida. Um Espírito que há quase 10 anos agora age em mim e eu não encontro mais espaço para pecar. Eu não encontro mais espaço para fazer coisa errada. Vocês estão entendendo? Mas cadê a cadeira dos 24 anciões lá em cima? O que vai mudar? O que vai diferenciar? Você encher de cadeira de gente sentada aqui olhando para você e falando assim, eu sou mais santo do que você, e às vezes está mais podre do que quem está embaixo. Isso não muda nada. O que muda, o que evolui é quando você olha para a nave da igreja, como a gente tem olhado nesses dias, e ver homens melhores, mulheres melhores, famílias melhores, porque entenderam que o processo de cura, ele é de dentro para fora. Que entenderam que o melhor lugar que eles podem estar é aos pés do Senhor, se rendendo a Ele, sendo transformados por Ele, e o Senhor está nos chamando nesses dias, a entendermos isso. Vocês são só vasos de barro, não somos o dono da igreja, somos administradores, e meros vasos de barro. Por que você vai lá na tal igreja? Porque lá o pastor revela. Porque lá, olha, Deus usa o vaso. E as pessoas começam a ir à igreja. A Tim está me ligando, irmãos. Aí eu atendo, é o Gustavo Lima para falar comigo. Eu vou lá porque, nossa, no final do culto fica uma fila imensa para ouvir a revelação do pastor. Peraí, mas e a palavra? A palavra não libertou? Tem que ter a revelação ainda? Virou uma igreja de fast food. E o Senhor está nos trazendo para um ambiente de vida e de verdade. Diga comigo, tudo está em Cristo. Tudo que você precisa está no Senhor Jesus. Glória a Deus. Versículo 8. Vamos de novo no 7? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados. Atribulados, mas não angustiados. Quem está passando por tribulação nesses dias? Quase que todo mundo, tribulado, preocupado. É ou não é? Mas não angustiados. Por quê? Porque nós sabemos quem está habitando dentro de nós. As tribulações vêm, os ventos vêm, as tempestades vêm, mas nós sabemos quem habita dentro de nós. E esse Espírito que está em nós é o Espírito que nos dá força para gritar: ei vento, ei tempestade, perca a força agora, em nome de Jesus. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. É o que aconteceu com essa casa nesses 5 meses, nós ficamos perplexos com o que aconteceu. Fecha a porta, não pode ter culto, é pela internet. Aí o irmão, eu não gosto de assistir pela internet. Aí volta o culto presencial. Agora eu não consigo sair de casa, eu quero a internet.
E aquela coisa tentando entrar dentro da gente, aí a gente ficando perplexo. E o Senhor conduzindo a igreja, faz isso, faz cesta básica, entrega roupa, trabalha, movimenta. Por quê? Porque nós ficamos perplexos com a ocasião, mas em nenhum momento nós desanimamos, falamos, vamos fechar a porta, vamos embora, porque agora acabou o mundo. Não, nesses dias o Senhor nos fez maiores e mais fortes. Ficamos perplexos, ficamos admirados, porque nunca se viu, pelo menos, né, na minha era, algo como esse. Mas em nenhum momento nós desanimamos, porque dentro de nós existe um espírito de vida, um espírito que nos incentiva, um espírito que nos impulsiona, um espírito que nos aprova e que a cada dia nos torna homens e mulheres melhores. Diga glória a Deus. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Fala para o teu irmão, está abatidinho, tá? Fala para ele, dá uma cutucadinha nele, fala assim, está abatidinho, tá? Dá glória a Deus, porque você não está destruído, irmão. Toma uma canja de galinha. Ei! Força! Foi só uma asinha que quebrou, mas você conseguiu aterrissar. Você está vivo, abatido, ficou assustado, mas o inimigo não consegue te destruir. Olha para o teu irmão, não vamos mais ficar abatidos. Fala para o teu irmão, chegou um novo tempo. Aí, molecada, é para vocês agora. Chegou um novo tempo. Se a gente estava abatido, se estava com alguma escoriação, nós vamos para o hangar e o Senhor vai nos alinhar. Ele vai trocar o que tem que trocar. Ele vai nos fortalecer. E daqui a pouco o caça está saindo, ó. Pega nós, irmão. Vocês estão entendendo? Esse poder que está em nós. Agora, se fosse o vaso, se a força estivesse no vaso, a maioria de nós, aquele vaso da 25 de março, que não vale nada, bonito por fora, mas um lixo, a gente já tinha sido destruído há muito tempo. Mas graças ao Senhor, Ele nos fez um vaso novo e derramou sobre nós uma glória que nos traz graça sobre graça, graça sobre graça a cada dia. Amém? E tudo isso que eu estou falando está representado nessa mesa. Foi por causa desse sacrifício, foi por causa da cruz, que eu e você hoje podemos gritar, nós somos livres. Amém? Aleluia. Perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre, por toda a parte, a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vinda de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. Esse é o nosso Deus. O Senhor nos chama nessa noite para um novo tempo com Ele. Um tempo de desfrute nele. Um tempo de paz. Tem um filme que eu particularmente gosto muito, que chama-se Como Se Fosse a Primeira Vez. Vocês já assistiram? A menina que tem amnésia e tal? É com Adam Sandler lá. E tem uma figura nesse filme que chama Tom 10 Segundos. Vocês lembram dele ou não? Do Tom 10 Segundos? Tem uma parte do filme que ele vai visitar ela como se fosse uma clínica de louco, né, de pessoas que têm problema de memória. E quando o Adam Sandler passa, ele cruza com esse Tom 10 Segundos. Por que Tom 10 Segundos? Porque a memória recente dele dura 10 segundos. Então ele passa e fala assim, oi, meu nome é Tom. Passa 10 segundos, ele olha para você de novo, oi, meu nome é Tom. E aí a passagem dele no filme é muito rápida, mas é engraçado, porque existe um espírito de Tom 10 segundos na igreja. E eu repreendo da sua vida esse espírito de Tom 10 segundos. Como assim, pastor? É aquele espírito do esquecimento. Lembra da palavra que foi lançada das sementes adormecidas? Talvez você já esqueceu dela. Não acontece comigo, está acontecendo, irmão. Se eu fosse você, eu começava a sacudir, ó. Eu creio, eu vou orar, eu estou nessa palavra. Pega no teu espírito.
Irmão, sementes adormecidas é o que mesmo? É o tom 10 segundos. Ei, irmão, os 10 melhores anos da nossa vida é o que mesmo? Não lembro quando é que foi essa palavra. Pessoas que começaram a largar para trás palavras do Senhor, que o Senhor levantou profetas nessa casa para dizer, vocês vão viver os 10 melhores anos. O Senhor está falando, sementes adormecidas, oferta que vocês depositaram no altar do Senhor anos e anos atrás, vão começar a brotar agora, vocês vão colher frutos. Amém? Mas o nosso olho quer ficar focado no presente, no problema externo, e o Senhor está falando, eu faço nova todas as coisas. Ainda que você olhe o vaso, Jeremias, e ele esteja destruído, o mesmo vaso destruído, na mesma mão que ele estava sendo destruído, ele é refeito, só que agora muito melhor e muito mais forte. Levanta a tua mão e diga, muito melhor e muito mais forte. Lembra que nós falamos no ano passado que o Senhor faria florescer em meio ao deserto? E o Senhor continua florescendo em meio ao deserto. Você, irmão, que está aqui nessa noite, precisa entender o quanto você já avançou em Cristo. O quanto você, depois que veio para cá, reconheceu esse símbolo, reconheceu esse sacrifício. Amém? Quanta coisa o Senhor mudou dentro de nós. Quantas coisas o Senhor está entregando para nós. No tempo em que estava tudo normal, num tempo em que estava tudo funcionando, num tempo que o comércio estava funcionando, pega o vaso aí agora, o manto. Num tempo que estava tudo funcionando, nós estávamos passando pela pior crise financeira dessa igreja. Está preparado para o manto? Agora, nesses 5 meses, onde tudo fechou, comércio fechou, McDonald's fechou, cinema fechou, tudo fechou, nós estamos vivendo em paz nas nossas finanças. Sabe por quê, irmão? Porque você entendeu aonde você tem que depositar o teu dinheiro. Amém? Glória ao Senhor. E Ele está honrando a semente que você está colocando nesse lugar. Ele está honrando. Testemunhos de irmãos que estão fechando, entregando os prédios, porque o povo foi embora. O povo não voltou mais, o povo desistiu, se apartou da fé. E vocês estão aqui hoje, num culto de domingo, com a lista cheia, 50 lugares, para a honra e glória do Senhor. Esta igreja, a porta fechou, mas ela nunca parou. Nos dias de pandemia, os nossos cultos tinham mais de 300 visualizações. Nós alcançamos mais pessoas com a porta fechada do que com ela aberta. Sabe por quê? Porque o Fernando é bom, porque a casa do Leão é boa. Não, irmãos, nós somos vasos de barro. Bom é o Cristo que a gente prega. Bom é Ele. Bom é Ele. Ele muda a estratégia, irmão. Fecha aqui, abre ali, né, Ailton? Você pode testemunhar disso? Eu vou falar por você. A crise trouxe para o Ailton uma nova forma de renda, que foram as máscaras. Fala para o seu irmão enquanto todo mundo chora. Fala para ele com aquela cara agora de empreendedor. Fala para ele, enquanto todo mundo chora, você vende lenço, irmão. Está chorando? Aliás, essa toalha da pastora suada, eu estou vendendo ela. A unção, se você quiser, no final do culto você me procura, eu vou vender por R$1.000 cada quadradinho. Vai, São Paulo. Você está entendendo? Testemunhos, pessoas fora do país, pessoas na Europa acompanhando o campo dos alemães, pega nós. Direto de Portugal, direto de Detroit, assistindo o campo dos alemães, né? Porque o Senhor fincou a bandeira dele nesse lugar. O Senhor fincou e falou, eu vou trazer um novo tempo para aquele bairro. Todo mundo, ninguém acredita nesse bairro, irmão. Ninguém acredita. Mas eu acredito. Nós vamos mudar.
A identidade desse lugar vai ser mudada no Espírito, porque o que eu e você carregamos é muito maior do que esse principado que opera aí fora, amém? Glória a Deus. Só que eu acho que nós já estamos falando demais, está na hora de a gente começar a fazer. E a gente vai entrar num novo tempo para começar a fazer. Fincamos a bandeira, conquistamos o território, agora nós vamos invadir ele e começar a limpar esse território. Amém? Você está comigo nessa missão? Assim, 2 Coríntios capítulo 5. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as velhas coisas já passaram. Olha para o teu irmão, fala para ele: eis que tudo se fez novo. O vaso velho já foi. Agora é um novo. As coisas velhas se passaram. Só ficou a memória. Agora é tudo novo. Assim que, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de quem? Provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Fala para o seu irmão, é reconciliação e não esculhambação. Vamos reconciliar o povo com Deus, irmãos. Vamos espalhar amor, vamos espalhar generosidade, vamos espalhar a paz, vamos expulsar os demônios, vamos orar pelas pessoas em nome de Jesus. A igreja foi instituída nesta terra para um tempo de reconciliação entre os filhos e o Pai. Aleluia. Glória. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não reconheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, se tem alguma coisa que nós somos, é justiça de Deus. Se tem alguma coisa que nós refletimos, é a justiça de Deus. Porque Ele foi justo. E por intermédio de Cristo, Ele reconciliou em nós todas as coisas. Com Ele. E agora Ele quer nos usar para reconciliar as pessoas com Ele. É? Embaixada. Fala para o teu irmão, embaixada. Fala para o teu irmão, levanta a mão dele assim, ó. Levanta a mão dele, não pode, né? Levanta a sua mão. Levanta a sua mão. Fala, embaixada. Você sabia que tem uma... Você sabia... Marquinhos, eu acho que além de óculos, eu vou ter que fazer curso de oratória, que está embaçado hoje. Você sabia que nos Estados Unidos... nos Estados Unidos não. No Iraque existe uma embaixada americana? Você sabia? E da cerca para dentro daquela embaixada, o território é americano e não iraquiano. Qualquer cidadão americano que estiver fugindo de qualquer tipo de terrorismo lá, ou sendo perseguido por qualquer pessoa lá, que ele acessar a embaixada, ele não está mais sob jurisdição do governo iraquiano e sim do governo americano. Se eu e você somos embaixadores de Cristo, nós representamos qual território? Qualquer pessoa que chega até você, a jurisdição de fora não está mais nela, agora é a jurisdição que está em você. Por isso, embaixadores. Sabe o que significa isso? Se você estiver em perigo, vem para mim, que eu vou te mostrar o caminho da verdade. Se você está chorando, está sofrendo, vem comigo que eu vou te mostrar um lugar que pode ser muito mais leve e suave para você nesses dias. E esse lugar se chama Cristo. Este ambiente que eu represento é Cristo. Eu sou o embaixador do céu nessa terra.